do livro das 9 marcas, falando sobre o tema de disciplina. Nós estamos trabalhando aqui e entramos na última fala nossa sobre quando a disciplina é necessária. Então, é esse tema que nós estamos aqui. E paramos numa parte e vamos tentar finalizar essa pergunta hoje. O texto de 1 Coríntios, capítulo 5, nós estaremos lendo aqui. Acompanhe a leitura, 5 de 1 a 13. Por toda parte se ouve que há imoralidade entre vocês, imoralidade que não ocorre entre os pagãos, ao ponto de um de vocês possuir a mulher de seu pai, e vocês estão orgulhosos. Não deviam, porém, estar cheios de tristeza e expulsar da comunhão aquele que fez isso? Apesar de eu não estar presente fisicamente, estou com vocês em espírito, e já condenei aquele que fez isso, como se estivesse presente. Quando vocês estiverem reunidos em nome de nosso Senhor Jesus, estando eu com vocês em espírito, estando presente também o poder de nosso Senhor Jesus Cristo, entregue esse homem a Satanás, para que o corpo seja destruído e seu espírito seja salvo no dia do Senhor. O orgulho de vocês não é bom. Vocês não sabem que um pouco de fermento faz toda a massa ficar fermentada? Livrem-se do fermento velho, para que sejam massa nova e sem fermento, como realmente são. Pois Cristo, nosso Cordeiro Pascal, foi sacrificado. Por isso, celebremos a festa, não com o fermento velho, nem com o fermento da maldade e da perversidade, mas com os pães sem fermento, os pães da sinceridade e da verdade. Já lhes disse por carta que vocês não devem associar-se com pessoas imorais. Com isso, não me refiro aos imorais deste mundo, nem aos avarentos, aos ladrões ou aos idólatras. Se assim fosse, vocês precisariam sair deste mundo. Mas agora estou lhes escrevendo que não devem associar-se com qualquer que, dizendo-se irmão, seja imoral, avarento, idólatra, caluniador, alcoólatra ou ladrão. Com tais pessoas vocês nem devem comer. Pois, como haveria eu de julgar os de fora da igreja? Não devem vocês julgar os que estão dentro? Deus julgará os de fora. Expulsem esse perverso do meio de vocês. Nós estamos falando sobre disciplina na igreja, e o tema quando a disciplina se faz necessária. Nós já vimos alguns pontos aqui, só para relembrar, que eu espero não passar do tempo, para o David não ficar bravo comigo. Cadê? Que, primeira questão, nós não podemos esquecer que nós somos discípulos de Cristo. Então foi isso que nós focamos aqui no início, e que o discípulo é aquele que segue a Jesus, e que a preocupação nossa, a responsabilidade nossa é fazer discípulo. Então, trabalhar o discipulado, que é ajudar com que as pessoas também sigam a Jesus. Então, nós vivemos dessas duas formas. Como discípulos, procurando seguir a Jesus da melhor forma como a palavra diz, mas também procurando ajudar com que as outras pessoas sigam a Jesus. Então, apesar da disciplina na igreja ser necessária, deve ser, quando necessária, aplicada, o nosso foco não é sair por aí procurando pecados nas pessoas ou expulsando pessoas da igreja, mas tratar as pessoas para que elas busquem viver cada vez mais em santidade, que a preocupação dela seja a mesma preocupação da igreja, preservar o nome de Jesus. Então nós vimos aqui vários pontos que se baseavam nisso daí. Então nós tratamos também que existem pecados que são esperados, tá? Apesar de pecados são esperados assim que as pessoas cometam por nossa humanidade, pela natureza. Então esses pecados, por isso que nós devemos cada vez mais estarmos próximos uns dos outros, para que nós possamos cuidar uns dos outros. Então, ao caminhar junto com outros irmãos,
eu vou ajudando ele a se livrar de alguns pecados, algumas dificuldades na vida dele que vai sendo trabalhada, e ele também vai me ajudando a trabalhar a me livrar desses pecados na minha vida. Por isso que a igreja deve viver cada vez mais próximas uns dos outros. Não é porque são pecados esperados que nós devemos sair cometendo por aí, não é nesse sentido, tá? Então, pode acontecer de uma vez ou outra você mentir, sem querer, mas aí aquela mentira se torna algo que prejudicou ou que alguém viu que você praticou, ou o Espírito Santo te alertou, então a pessoa chega em você e fala, irmão, ó, isso daqui tá... E aí você se arrepende, confessa o seu pecado ali com o irmão, pede perdão a Cristo e a comunhão segue. Tá? Então são pecados desse tipo, assim. Agora existem pecados que não são esperados. Então, são pecados que não são esperados que algum cristão cometa, né? Então, tipo um pecado de homicídio, tá? E por aí vai, adultério e essas coisas, fornicação, pornografia, essas coisas não são pecados assim que devem ser esperados pela igreja, mas que se tornarem públicos devem ser tratados. Nós vamos partir aqui, então, nós lembramos desses pontos que paramos, tá? Nós então, paramos no seguinte sentido. Então, a igreja ela não julga pelo tipo de pecado que a pessoa cometeu. Então, não tem uma lista de pecado ali e as punições, né? Como, por exemplo, a igreja católica. Você cometeu um pecado, então reza 10, ou se foi maior o pecado, reza 20, 30 e por aí vai, entendeu? Se ajoelha no milho e por aí vai. Não é desse jeito que a igreja julga o pecado, mas a igreja ela julga qual a postura que vai tomar, dependendo da postura da pessoa mediante o pecado. Então, se houve arrependimento, se aquele pecado foi cometido como acidente na vida da pessoa, então é nesse tipo que a igreja julga. Eu parei até dando o último exemplo ali, de dois erros, né, cometidos da mesma forma, mas com consequências graves, que foi o exemplo que eu dei do que aconteceu lá na empresa dos 2 rapazes que passou no sinal vermelho. Então, um passou no sinal vermelho e simplesmente tomou uma advertência e seguiu. O outro passou no sinal vermelho e acabou acertando uma BMW 0 sem placa. E a consequência foi maior e ele acabou sendo mandado embora da empresa, mas não porque ele bateu na coisa, mas porque ele não quis assumir o seu erro. Então, é desse jeito que a igreja julga o pecado. No arrependimento, assumir o seu erro ou não. O ponto em que nós vamos dar continuidade aqui, ele diz que a igreja a disciplina deve ser necessária de forma formal, de ponto de excluir alguém da igreja, quando se torna visível, grave e impenitente. Então, esses 3 pontos aqui que devem ser analisados pela igreja, tá? As igrejas, elas não devem empunhar a bandeira vermelha da expulsão sempre que suspeitarem que há ganância ou orgulho no coração de alguém. O pecado deve ser algo que possa ser visto e ouvido, tá? Nós estamos falando aqui já da último ponto da tomada de decisão de excluir alguém, tá? Então, o pecado, ele deve ser grave, tá? A igreja e seus líderes não devem perseguir todos os pecados à exaustão. É necessário haver lugar na vida da igreja para que o amor cubra um grande número de pecados. Está lá em 1 Pedro 4,8, este versículo. Então, a igreja ela não sai por aí perseguindo os pecados na vida da pessoa ou caçando pecado na vida das pessoas. Mas, quando o pecado é grave, aí sim a igreja deve tomar uma postura, mas deve sempre haver no meio da igreja espaço para que haja
o amor agindo para que haja transformação na vida das pessoas e seja encoberto um grande número de pecados, que é o que nós temos na nossa vida. Felizmente, Deus não nos disciplina de modo perceptível sempre que pecamos. Por fim, o pecado deve ser impenitente. As pessoas envolvidas já foi confrontada às ordenanças de Deus nas Escrituras, mas se recusa a abandonar o erro. Ao que tudo indica, ela dá mais valor ao pecado do que a Jesus. Então, o pecado se tornou visível, a pessoa foi confrontada com o seu pecado, esse pecado é grave e a pessoa se recusa a abandonar esse pecado. Ela dá mais valor ao pecado do que ao Jesus, ao nome de Jesus. Então, aí sim, a igreja deve tomar uma postura de exclusão. Tá? Em maior ou menor grau, todos esses 3 fatores devem estar presentes antes que a igreja siga em direção à excomunhão. Tá? Nós lemos o texto aqui de 1 Coríntios e nós nos confrontamos com 2 situações, né? O exemplo de Jesus, que nós já vimos, né? Lá em Mateus, ele dá o exemplo de que se houver pecado deve ir, conversar com a pessoa, e se não houver, levar 2 ou 3 testemunhas, e por aí vai até chegar ao ponto de excluir. Aqui já Paulo ele toma outra postura. Ele não passa por nenhuma dessas 3 fases, mas ele já dá o decreto para a igreja e fala assim, expulsa esse perverso do meio de vocês. Ele já dá ali a sentença de como a igreja deve agir. Então, por que esse tipo de situação? É justamente o que nós estamos tratando desde o início do livro aqui. É preservar o nome de Jesus. Então, o tipo de pecado que foi cometido e a abrangência desse pecado. Então, quando Paulo ele toma essa postura, é porque a reputação de Jesus tinha maior valor. Portanto, a igreja deveria agir para preservá-la, ainda que o indivíduo estivesse arrependido. Então, ele não pergunta para a igreja se o indivíduo está arrependido ou não, como que está a situação, né? Porque de quando chegou a notícia para Paulo até quando a carta chegou na igreja, poderia ser que o problema já tivesse sido resolvido ou que a pessoa estivesse arrependida, mas mesmo assim o decreto de Paulo é esse. Então, a igreja ela não deve excomungar pessoas que ela acredita que sejam cristãs. Então, o ponto principal aqui, quando a igreja vai tomar uma postura de excluir alguém, ela vai excluir principalmente pela impenitência, pelo ser algo claro de que a pessoa não se arrependeu ou que não houve ali uma mudança de atitude mediante a correção. Tá? Então, quando a igreja ela olha para uma pessoa e acredita que a vida cristã da pessoa, o testemunho da pessoa é maior do que o erro que ela cometeu e que houve arrependimento, a postura da igreja é tratar aquela pessoa e manter ela na fé. Então, o arrependimento e fé deve sempre ser o peso da balança ali para que a igreja tome uma postura. Tá? Então, quando um pecado ela contrabalanceia esse peso, aí deve se tomar a decisão. Porque esse pecado contrabalanceia nosso pressuposto de arrependimento geral e específico. Responder a ela sempre requer que olhemos para ambos os lados da balança com sensibilidade pastoral e situacional. Então, de cuidado e do que a situação causou. Vixe. A igreja é o lugar daqueles cuja característica é o arrependimento. Ela não é o lugar para não arrependidos, pois estes não herdarão o reino de Deus. Então, o que acontece nessa situação aqui, o exemplo que nós estamos dando aqui na postura de Paulo? A questão aqui é o que Paulo cita, quando ele dá a lista dos pecados aqui que ele cita,
e mais para frente também ele vai citar, falando no versículo 9 em diante ali também, no capítulo 6, por aí, e do 5 e o 6 ele vai citar alguns tipos de pecado, mas ele não vai citar simplesmente o pecado que a pessoa cometeu ali por acidente, mas ele está dizendo que aquelas pessoas são conhecidas pelo tipo de pecado que elas praticam. Então, ele vai falar assim, os imorais, os idólatras, tá? E por aí vai. Então, são pessoas que são conhecidas pelo seu tipo de pecado. Não é tipo, tal irmão foi imoral em tal situação. Não, ele é conhecido pela sua imoralidade. E a mesma situação era o que estava acontecendo na vida desse jovem aqui, que estava tendo caso com a sua madrasta. Tá, então, ele aqui no final do versículo, ele cita, expulsem esse perverso do meio de vocês. Então, ele era conhecido pela imoralidade que ele estava praticando, e Paulo deixa bem claro aqui esse perverso. Então, é o que ele era, não que ele estava simplesmente como um acidente na sua vida. Então, Paulo não descreve simplesmente pecados específicos, ele descreve pessoas que são definidas por esses pecados. E esses pecados caracterizam essas pessoas, é o que elas são, não os que ela simplesmente estava fazendo no momento. Elas são conhecidas por esses pecados. Isso acaba causando uma profissão de fé desqualificada. Então, foi o que nós falamos no início, quando nós começamos a falar, quando a igreja deve analisar qual postura tomar. É quando a profissão de fé da pessoa se torna desqualificada. A igreja não consegue olhar para a pessoa e testemunhar mais que aquela pessoa é cristã ou não, mas que a igreja olha e causa dúvida na profissão de fé da pessoa. A igreja não pode mais autenticar o seu passaporte, ou a sua como embaixador, como representante de Jesus, né? Seu documento. Mas a igreja, a sua profissão de fé se torna desqualificada. É necessário que algum tempo passe e que os frutos do arrependimento apareçam para que uma igreja declare o perdão com responsabilidade. Então, existem casos aqui que o autor vai citar, de que a pessoa pode estar cometendo um certo tipo de pecado, e esse pecado aqui é o que ele continua tratando de 1 Coríntios, de que a pessoa às vezes fala que se arrependeu, né? Mas aí a igreja mesmo assim tem que tomar a postura de excomungar a pessoa, de tirar do seu rol de membros. Porque aquele caso a pessoa não fica claro do arrependimento da pessoa para a igreja. Então existe a necessidade de que se passe um tempo para que os frutos do arrependimento apareçam e que a igreja declare realmente o perdão com responsabilidade. Tá? Então não é simplesmente a pessoa falar, estou arrependido, e a igreja, não, está de boa, então continua aí. Então, dependendo, e esse tipo de pecado que Paulo está tratando aqui, era um desses pecados que a igreja realmente deveria excluir primeiro, para depois tratar a pessoa e ver os frutos do arrependimento, e aí poder retornar. E é o que acontece, que muitos acreditam que na segunda carta aos Coríntios, Paulo está tratando de um caso que provavelmente é esse jovem que retornou para a igreja. Dessa forma, a igreja não tem outra escolha senão suspender por hora essa confirmação. Então, a igreja ela suspende por hora a sua retomada ao rol de membros, mas ela exclui a pessoa e vai observando o caminhar da pessoa, a vida da pessoa, os frutos da pessoa, e aí, depois de um tempo, ela retorna para a comunhão com a igreja. É assim que a igreja o trata até que ele consiga recuperar a confiança dela. É assim que a igreja trata a pessoa até que a igreja consiga recuperar a confiança na vida cristã da pessoa. Porque a pessoa, de forma visível, viveu
em todo tempo uma vida dupla e grotesca, então fica difícil a igreja olhar para a pessoa e acreditar realmente naquelas palavras de arrependimento pela vida passada que a pessoa viveu todo o tempo. Ele está citando aqui o caso de que a pessoa foi descoberta no seu pecado, e esse pecado foi praticamente vivido por muito tempo, e ela vinha escondendo. Se não tornasse visível, não seria tratado, e a pessoa também não se arrependeria. O arrependimento, por um tempo, ela escolheu provar esse arrependimento não antes do ato da excomunhão, mas depois. Ou seja, a igreja, ela escolhe provar, né, por um tempo a pessoa, mas mesmo assim ela exclui a pessoa. Então aqui ele fala, ela escolheu, ela tá falando da igreja, a igreja escolheu provar esse arrependimento não antes do ato da excomunhão. Ou seja, não antes de excluir a pessoa. Ela vai excluir a pessoa e vai analisar a vida da pessoa depois, e depois ela trata o retorno. Tá? Então, são esses pontos assim, bem simplificados, do que como nós devemos olhar para como aplicar a disciplina na igreja. Mais para frente nós vamos continuar tratando assim, mas o tempo está indo embora. Então, a igreja ela analisa o pecado que a pessoa cometeu, mas ela analisa principalmente o arrependimento, como que foi tratado aquilo. A pessoa pecou e ela se arrependeu daquilo, ela buscou a comunhão com a igreja, ela buscou o arrependimento e a profissão de fé, manter a imagem, o nome de Jesus, né? Nós falamos que a igreja ela está aqui para preservar o nome de Jesus. Então, ela manteve isso no seu pecado, o Espírito Santo tocou nela, ela chegou, pediu perdão para a igreja, confessou o seu pecado, e aí a igreja continua tratando a comunhão. Caso contrário, se a pessoa não se arrependeu, o pecado se tornou grave, visível, grave e impenitente, a pessoa simplesmente foi descoberta e não houve ali uma confissão, e aí dentro disso a pessoa tomou alguma postura de que a igreja ainda não pode bater o martelo e falar assim, não, realmente essa pessoa se arrependeu. Então a igreja ela toma a decisão de excomungar a pessoa, de excluir do hall de membros, para que o nome de Jesus seja preservado, né? No caso do exemplo que nós citamos aqui, Paulo manda excluir porque esse pecado tinha se tornado grave e visível para a sociedade. Então a sociedade também deveria saber que a igreja tomou uma postura mediante aquele pecado, e aí dentro disso a igreja continua tratando a pessoa, e vendo frutos de arrependimento, aquela pessoa volta à comunhão. E ele cita um caso aqui de que o pastor, ele chega no pastor dele, no outro pastor, né, para se aconselhar, o pastor que discipula ele, e conta o caso de um rapaz, e ele fala assim, o que eu devo fazer, né, nessa situação? Seria um caso que se tornou, que foi descoberto, e que a pessoa diz que se arrependeu, mas porque se tornou descoberto, não porque houve arrependimento. E ele fala, nesse caso, o que eu devo fazer? Então, ele fala assim que a resposta do pastor para ele foi, não é surpresa que esse homem tenha sido tentado nesse pecado. A verdadeira pergunta é, como ele vai reagir à sua repreensão? É a resposta à correção que irá revelar onde, de fato, o coração dele está. Então, se a pessoa realmente aceita a correção da igreja, aceita a disciplina dada pela palavra de Deus e continua buscando a comunhão com o corpo, ou qual a postura que ela vai tomar? Simplesmente vai virar as costas e vai sair criticando a igreja sem se colocar ali em submissão à autoridade da igreja. Então, não é o tipo de pecado que a pessoa cometeu, mas a resposta que a pessoa vai dar mediante a postura da igreja, a liderança da igreja. Então, é isso que deve ser analisado, e mediante também o Espírito Santo, né? Claro que nós estamos aqui não isentando, é claro,
que o ponto principal é sempre o Espírito Santo tocando no coração da pessoa. Nós estamos falando aqui já de uma parte pós isso, uma parte de postura da igreja. Ok? Alguma pergunta? Nós temos aqui 2 minutos. Jales? Sim, nesse caso, por exemplo, de 1 Coríntios, o rapaz estava tendo relações com a sua a mulher do seu pai. Eu vou procurar uma foto. Ele estava tendo relações com a mulher do seu pai, a igreja não tomou uma postura, a sociedade inteira estava sabendo daquele caso e a igreja não tomou postura nenhuma. Então, nesse caso, o conselho de Paulo já exclui. Não vai lá, não tem que conversar, não tem que... Não, exclui ele. A igreja toma uma postura. Ah, mas vai que a igreja traz para a assembleia, vai excluir, o cara fala, não, eu me arrependi, não vou fazer mais isso. O Paulo fala, não, mesmo assim exclui. Depois, analisa se realmente ele se arrependeu, se realmente houve fruto de arrependimento, se ele permanece na igreja, se ele continua buscando a comunhão e buscando santidade na sua vida, e aí depois de um tempo traz de novo a comunhão ao rol de membros, né? No caso, falando aqui de forma, entendeu? Então, mas a postura da igreja, a disciplina da igreja deve ser visível tanto para os outros membros, que é o que Paulo cita aqui, um pouco de fermento, ou seja, um pecado que seja pequeno, que não seja tratado, pode levedar toda a massa, ou pode fazer com que os outros irmãos também caiam por ver que não há postura, não há disciplina, então não estou nem aí, né? Então a igreja deve tomar uma postura, deve disciplinar e depois ver o que faz, dependendo como a pessoa reage à disciplina da igreja. Mais alguma pergunta? Ficou claro? Mais alguma pergunta? Se não, vamos nos colocar em pé.